participação, a contribuição, de divulgação da nossa querida doutrina espírita, e que possa também levar esclarecimentos e motivação para que procuremos nas grandes obras da codificação espírita os esclarecimentos que necessitamos, para que possamos nos constituir efetivamente nos bons espíritas e, por consequência, em homens de bem, que é exatamente a finalidade de todos nós na condição de espíritos imortais. Que assim seja, que Deus nos abençoe e ilumine a todos. Bem, nós gostaríamos, nesta manhã, de traçar, efetivamente, algumas considerações a respeito da questão intelectual do ser humano. Nos nossos momentos de reflexão, nós acabamos entendendo que o grande entrave para a compreensão exatamente de todas essas situações de evolução moral e espiritual do ser humano é o fato de nós trazermos o nosso imaginário povoado da ideia da unicidade da existência. Nós somos ensinados, talvez muitos nesta encarnação, e outros irmãos nossos que vêm peregrinando por várias seitas religiosas, de que nós somos almas criadas no instante em que o nosso corpo é gerado. Então isso gera no coração das pessoas um processo muito profundo de confusão, de conceitos, de um entendimento inadequado da justiça de Deus, e que as religiões, por estarem embasadas exatamente no livro em que supostamente seria toda a manifestação da palavra de Deus, não há uma compreensão filosófica, espiritual e nem científica para o fato da nossa presença na Terra como almas imortais que precisamos nascer, crescer, evoluir e atingirmos um dia a condição de espíritos bons, que é exatamente a finalidade, a única fatalidade da alma humana. Sairmos da nossa condição de ignorância e chegarmos um dia à condição de espíritos elevados. Começa a situação toda pela dúvida que se estabelece no coração da pessoa sobre efetivamente quem somos. Por mais que que a gente esteja realmente assim, distante de determinados conhecimentos, haverá um momento que o nosso cognitivo parece que busca uma compreensão maior, porque a vida nos oferece exaustivamente motivos, situações em que a gente precisa refletir sobre a nossa condição como seres imortais e seres espirituais. Então as pessoas enchem realmente o seu coração de dúvidas, que até certo ponto é positivo, porque quando nós temos dúvidas, nós procuramos os canais de conhecimento, procuramos as fontes que procurem o que possam nos trazer iluminação. Não nos ocorre nesse momento nenhuma fonte de esclarecimento espiritual que não a da doutrina espírita, para esclarecer exatamente a nossa condição de seres imortais quando nós refletimos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando as pessoas adotam o conhecimento de que a Terra é efetivamente o único mundo, o destino final de todos nós, e uma única existência nós poderíamos concluir toda a nossa escalada evolutiva, nós caímos exatamente numa questão de um déficit de contentamento espiritual, que aquilo não nos conforta exatamente. E nós diríamos que, olhando, digamos assim, o quanto é lento, o quanto é gradativo o progresso moral da humanidade, é impossível que nós possamos concluí-lo em algumas décadas de mediocridade que nós passamos encarnados no planeta Terra, concluir toda a escalada espiritual nossa na condição de alma imortal. Na sequência, esta mesma pessoa começa a refletir sobre o seu destino. Meu Deus, amanhã eu posso morrer. O que nos oferecem como propostas de continuidade é exatamente uma situação até certo ponto dolorosa, ou de um céu paradisíaco, beatífico, insípido, em que as pessoas assim, eleitas do Senhor estariam numa condição espiritual muito melhor, e aqueles que não tiveram nem sempre as mesmas oportunidades, que às vezes renasceram pelos processos da reencarnação, em determinados cenários que lhe favoreceram, às vezes, conduzir-se numa existência de erros, de situações que comprometem a sua existência. Para esses, estariam reservadas as condições dolorosas de um inferno, de
irreversível, como se fosse possível imaginar a figura de Deus como um carrasco. Nós que somos exatamente profundamente imperfeitos, não adotamos nos processos de correção dos nossos filhos essa situação de castigos dolorosos, uma série de situações. Imagine Deus, que é a expressão maior de amor e de bondade. Deus não se utiliza da violência, Deus se utiliza exatamente do tempo. Esta é uma afirmativa muito especial que nós concluímos através das leituras do livro de Humberto de Campos, nosso irmão X. Aí a pessoa fica nessa situação, e daí para frente, como é que fica a situação? Eu acabei renascendo num cenário em que não tive nenhuma possibilidade de me redimir, de crescer, de estudar, de fazer. Por uma série de situações, de mecanismos sociais, eu não pude levar uma vida muito digna. Então essa pessoa estaria irremissivelmente deserdada das benesses divinas pelo fato, às vezes, de não ter concluído uma existência com êxito. Aí as pessoas entram nesse pânico. Por isso que muitas pessoas se afastam exatamente das religiões oficiais. Oficiais não seria bem o termo, porque as pessoas se afastam, às vezes, das religiões ou das igrejas, quando atingem determinado nível de conhecimento, por não encontrarem uma resposta para suas dúvidas interiores. E daí? Daí para frente? Daí para frente, exatamente, é com o Espiritismo. Porque seria, digamos assim, a única manifestação da espiritualidade no sentido de nos trazer luz a respeito dessas questões. E que estabelece uma diferença muito grande nessa questão da compreensão do nosso progresso moral e espiritual. Primeiramente, a doutrina espírita nos ensina exatamente de onde viemos, quem somos e para onde vamos. De onde viemos? Nós somos espíritos criados na condição de simplicidade e de ignorância, e que através dos processos da paligenesia e da reencarnação, nós vamos adquirindo os níveis de conhecimento e de avanço espiritual, até que possamos atingir o coroamento da nossa evolução espiritual. Quem somos? Somos almas imortais, que nascemos e renascemos milhares de vezes. Almas imortais nesta grande caminhada de aprendizado. E Deus também tem paciência conosco e sabe que somos crianças. Em muitas ocasiões somos ainda profundamente infantes nesta condição de compreensão da espiritualidade. Para onde vamos? Todos nós sabemos que o Espiritismo tem como grande mote a destruição da morte dentro dos conceitos que nós conhecemos. O Espiritismo é a doutrina imortal que nos mostra que nós vamos para outras dimensões e que a morte efetivamente não existe, e que nós retornamos para casa. O Espiritismo nos mostra exatamente a grande verdade de que existe vida após a vida. Isso parece brincadeira, mas quem trabalha, quem milita em trabalhos mediúnicos, a gente percebe como isso traz um certo conforto a determinados espíritos, quando a gente consegue auxiliá-lo a ele se desvencilhar desse processo de perturbação que ele se encontra por ocasião da morte e do processo de ignorância que ele carrega, quando nós dizemos que a morte não existe, quando explicamos a ele que aqueles espíritos bondosos que eles estão vendo são familiares, são amigos espirituais, são socorristas espirituais que nos recebem e nos conduzem para locais de descanso, de refazimento, onde nós, depois de recomposto, nós vamos conduzir a nossa vida na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Mas para que a gente possa entender e ganhar um pouco de tempo, vocês vejam como é que as coisas acontecem. Nós estamos falando de progresso moral e espiritual. Mas nós não podemos esquecer que atrás dessa situação de progresso, existe efetivamente toda uma elaboração de ordem espiritual no cenário de um planeta como a Terra, para que as coisas realmente aconteçam. Existe um livro que nós gostaríamos sempre de indicar para as pessoas, que é um livro das primeiras obras da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Esse livro do Chico eu acho fantástico, para mim é um livro de cabeceira, que é o A Caminho da Luz. Ele desenvolve todo este processo em capítulos pequenos, sem a pretensão de esgotar o assunto em alguns capítulos, como ele mesmo diz, mas ele vai mostrar assim, uma noção muito grande, uma noção exata do que seja realmente essa planificação, essa preocupação que a espiritualidade tem para com o nosso progresso moral, espiritual e intelectual do homem como ser imortal que tem que emergir
na direção da luz de sua redenção espiritual. Toda a literatura espírita de cunho científico e filosófico remete-nos à ideia de que nós somos realmente almas imortais. Então nós começamos o livro A Caminho da Luz com um capítulo intitulado A Gênese Planetária. Imagine que ali, isso há milhões e milhões de anos, a presença de Jesus já estava conduzindo a condição da fundação do planeta Terra. Jesus e os seus emissários, assim como um grande construtor, um grande engenheiro, faz as demarcações do campo de obra para que ali se instalasse um novo mundo, como alguém que constrói uma nova escola que iria efetivamente receber espíritos necessitados, espíritos que iam ser matriculados nessa grande escola da vida, que é a Terra, um planeta classificado pelos espíritos como de provas e expiações, mas que seria uma das estações de progresso em que o homem deveria percorrer. Então, na Gênese Planetária, ele diz o seguinte, que havia aquela preocupação, vocês vejam a grandeza desse processo, em que naquele momento, espíritos da categoria de Jesus estavam preocupados em deslocar aquele foco de luz do sistema solar, conduzindo-o para uma região a 149 milhões e 600 mil quilômetros, lá naquele cantinho, aquela bolinha azul que hoje os grandes observatórios da NASA nos mostram, é o planeta Terra. Era ali realmente que estaria sendo elaborada a construção do planeta Terra. Agora, analise quantos milhões e milhões de anos se passou até que as primeiras manifestações de vida pudessem ocorrer nesse planeta. Até que nós pudéssemos, quase como uma camada uterina, imaginar essa situação do protoplasma, onde seria possível o desenvolvimento das primeiras espécies vivas. Então nós lembramos sempre daquela afirmação do nosso grande Leon Denis, que ele dizia, né, que a vida, analisando a vida como um processo divino, ela dorme no mineral. Nós analisamos uma pedra, nós parece que percebemos exatamente uma vida dormente. E o poeta nos diz com uma expressão de grande felicidade, que até o silêncio das pedras fala de Deus. No segundo momento, Leon Denis diz assim que a vida sente no vegetal. Nós vemos a movimentação de um arvoredo, de um vegetal, nós sentimos toda uma manifestação divina. Há ali um vegetal fazendo movimentos, como se estivesse bailando suavemente a musicalidade do vento. Num terceiro momento, Leon Denis nos diz que a vida move-se no animal. Nós percebemos a vida. Até que, no mineral e no vegetal, nós temos um princípio vital. Daqui no animal, nós já temos assim a essência de primeiras manifestações de um princípio espiritual. Move-se o animal num processo de interação com a vida, com o homem. Quem tem animal em casa sabe disso. Mas ele move-se na vida animal, não somente nos animais domésticos. Em tudo aquilo que é animalizado, nós vemos que há movimento. Então, a grandeza da concepção. Num quarto momento, Leon Denis nos diz que o ser humano desperta no nominal. Aí entramos nós. Entra o ser humano, né? O estado primitivo, onde inicia-se esse capítulo da Lei do Progresso, onde Kardec desenvolve com os espíritos o estudo a respeito do nosso estado natural, primitivo, da lei natural, do progresso e tudo mais. Então, nesse momento, este princípio espiritual que desperta no homem, há quantos milhões de anos, as primeiras manifestações, as primeiras tribos, até que este homem chegasse ao homem cibernético dos nossos dias. Então vocês vejam como é lento o processo, como é gradativo o processo de evolução, como realmente o nosso irmão Humberto de Campos, o irmão X, tinha razão, quando afirmava que o processo nosso é lento e que Deus não se utiliza da violência e sim se utiliza do tempo. Mas como todos nós precisamos de progresso, precisamos de crescer, o homem não pode permanecer eternamente no seu estado natural, no seu estado primitivo, naquele estado de um homem tribal. Alguma coisa tem dentro dele que o conduza a refletir, quase como uma luz que nós poderíamos chamar de essência divina, que conduz este homem a uma compreensão superior, como um homem que tem exatamente um componente espiritual que movimenta
seus desejos e os seus impulsos. Então esse homem desperta no animal, um hominal. E esta caminhada nossa com hominais é uma coisa incrível, gente. Lá na frente, uma pergunta que até me chamou a atenção, nós achamos profundamente até hilariante, né? Quando o Kardec pergunta exatamente para os espíritos, né, se todos nós então já fomos um dia antropófagos, que fomos selvagens, então nós vemos hoje um espírito da grandeza filosófica, científica, educacional e pedagógica, como os nossos Hipólito e Leão Denisado e Vaio. E os espíritos dizem para ele como se estivesse brincando com uma criança: tu mesmo fostes. Para que ele não ficasse muito triste, ele disseram, e várias vezes. Então vocês vejam como realmente existe essa situação de progresso. A vida nos mostra realmente que os grandes homens, os grandes expoentes da humanidade em todos os segmentos da vida, na arte, na ciência, na educação, na filosofia, na medicina, na ciência, na física, estes homens não nasceram prontos. Senão nós teríamos que voltar à questão da unicidade. E que não se coaduna efetivamente com o processo de justiça divina, que Deus teria criado esses homens para grandes eventos na sua vida e alguns miseráveis para morrer numa condição de profunda mediocridade. Então, não tenho dúvida que para se produzir um Allan Kardec, para se produzir um Einstein, para se produzir um grande expoente de uma música clássica, um Beethoven, um Mozart e todos os outros que nós conhecemos, precisa de muito tempo, de muita encarnação, até que a gente possa sentar no piano com o Beethoven, que mesmo surdo tinha suas sonatas de uma beleza inenarrável. Então vocês vejam como é a questão do progresso, como a nossa vida está atrelada à questão progressista. Então, nós não podemos permanecer eternamente na lei natural, nessa questão do estado natural das pessoas, que é um estado de primitivismo. Seria a mesma coisa para a gente pudesse entender, imaginar que um ser humano, hoje reencarnado na Terra, pudesse permanecer efetivamente na condição de infância. Ele cresce, ele vai para a adolescência, ele vai para uma idade adulta, ele envelhece, né, vai para a decrepitude e vai adquirindo conhecimentos. Não se pode permanecer. O estado natural de todos nós é o ponto de partida, onde nós arrancamos para esta grande caminhada abençoada que é a evolução espiritual. Nada é tão fatal para a alma humana do que a evolução. A única fatalidade da alma humana é efetivamente o fato de que nós nascemos nesse processo de simplicidade e ignorância e um dia chegaremos à condição de espíritos elevados e evoluídos. Né? Claro que alguns, por mecanismos, por reencarnações, por uma série de situações, caminham exatamente muito mais do que os outros. Então o ser humano é um ser perfectível, que nós trazemos nos recessos de nossa alma essa essência divina que nos conduz a crescer, a evoluir, a buscar realmente o melhor. Né? A situação de ignorância é uma situação transitória. Progresso e civilização a gente vai adquirindo através da lei natural. Essa lei natural que nós trazemos dentro de nós, que é a lei universal que rege todos os mundos e todos os seres encarnados e desencarnados. Esta é a lei natural, é a essência, é o germe que nos projeta do processo inicial, medíocre, para o processo de evolução espiritual. A lei natural, por exemplo, é a lei da humanidade inteira, né? É a medida do cidadão ir ganhando extensão, ir ganhando conhecimento no sentido de avançar na direção da luz. Nós falamos sempre dessa questão de progresso, porque esta é realmente um dos capítulos das leis morais que nós gostamos muito de perseguir a compreensão daquelas perguntas ali, né? Então, no estado natural, o espírito tem menos necessidades. Por exemplo, um cidadão primitivo, além da sua condição instintiva da manutenção, dos cuidados, de proteção e de alimentação, nada mais do que isso. É muito comum nós vermos nos dias de hoje, por exemplo, as pessoas fazerem uma certa tentativa de retorno a uma situação de mais sossego, de mais paz. A gente vê pessoas inteligentes, às vezes, que afirmam, né? Puxa, está certo o índio, o selvagem lá, que não está preocupado com problemas, com trabalho, não está preocupado com finanças, não está preocupado com coronavírus, não está preocupado com isso, entre aspas, né, que já chegou lá também, né?
Mas a gente fica preocupado, mas as pessoas não refletem que efetivamente não se tem condições de voltar a essa condição de estado natural. O que é possível efetivamente, que às vezes nós alimentamos um certo estado de melancolia, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos indica, é aquele momento difícil da nossa existência, que nós nos sentimos diante de muitas dificuldades. E esse Espírito inicia o capítulo da melancolia, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: sabeis por que às vezes nós somos acometidos de uma situação de tristeza, de melancolia, de desencanto? É que, na condição de almas e espíritos imortais, nós, atrelados a uma programação reencarnatória e atrelados a um corpo de carne, a um corpo físico, nós sentimos saudades dos momentos de liberdade e felicidade que tínhamos antes do processo da reencarnação na Terra. É por isso que nós nos sentimos, às vezes, melancólicos. Veja que interessante que já naquele século XIX, há 163 anos atrás, os espíritos já falavam para nós da tal da depressão. Que eles recomendam que nós afastássemos com energia esses processos de desânimo, esses processos de tristeza, de melancolia, porque isso nos leva, efetivamente, a processos de depressão, que nos afastam do contato e do contexto social, e nós perdemos uma encarnação com isso. Então, muitas pessoas que às vezes têm vontade, poxa, está certo lá os indígenas, o pessoal que está longe, aqueles que moram nos desertos, que não estão preocupados com a situação. Mas eles também terão os seus dias de avanço, que um dia terão que andar, terão que chegar à condição. Né? Porque o progresso é uma força que faz parte da lei natural. O progresso não é um estado apenas de ensinamento. Porque se o progresso moral e intelectual fosse apenas um estado de ensinamento, principalmente o progresso moral, nem todos os povos estariam no mesmo nível social. Porque há pessoas, há mundos profundamente elevados, nações profundamente técnicas e civilizadas, que ainda estão apresentando um comportamento no campo da moralidade profundamente comprometedor. Então ninguém evolui por decreto. É uma essência divina que nós trazemos dentro de nós no sentido de buscar. Aí, Kardec, no seu processo de profunda inteligência, pergunta aos espíritos: o progresso intelectual o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí reside exatamente um ponto que nós podemos trazer essa conceituação desta pergunta 780 para os nossos dias atuais, onde nós vemos as nações profundamente cientificizadas, nós vemos as nações profundamente elevadas, nós vemos nações que têm condições incríveis no mundo científico, tecnológico, de conforto. Nós vemos a ciência dos homens liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade, mas são ainda nações que têm karmas pesados, profundamente comprometimentos com o lado moral da existência do espírito. Então, nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual. De Kardec, mas como é que essas coisas poderiam acontecer? Será que todas essas conquistas abençoadas não poderiam ajudar? E os espíritos respondem que a maneira pela qual o progresso intelectual pode auxiliar o homem no seu progresso moral é fazendo compreensíveis, tornando compreensível o bem e o mal. Vamos fazer um gancho. As instituições, os comportamentos, os códigos de lei e todas as leis que regem o processo de interação entre as pessoas, eles vão evoluindo com o tempo. Né? É claro que uma nação inteligente, uma nação mais intelectualizada, eles podem ter uma compreensão maior do que seja efetivamente o bem e o mal. A função do progresso intelectual é conduzir o cidadão a esse processo de reflexão, fazendo compreender o bem e o mal. Um homem inteligente, ele pode fazer as suas escolhas. E em fazendo as suas escolhas, sendo mais inteligente, ele também vai promovendo o desenvolvimento do seu livre-arbítrio. Do seu livre-arbítrio. Então, quanto mais esclarecidos, quanto mais pessoas tiverem instruções, tiverem conhecimento, nós somos muito mais responsáveis. E nós temos também condições de, quanto mais conhecimento, decidir melhor. Os grandes iniciados da filosofia espírita nos dizem
E na realidade, todos nós, o nosso momento atual, é o somatório de todas as nossas aquisições. E que todos os seres encarnados na Terra, todos somos frutos ou resultado das nossas escolhas. Então, quanto mais evoluído, mais intelectualizado e talvez muito mais moralizado, nós temos a oportunidade de fazer escolhas muito melhores e, com isso, avançarmos na direção do nosso progresso moral e intelectual. Mas esse é o grande descompasso que nós notamos nos dias de hoje. Nós não estamos dizendo aqui que toda nação intelectualizada é uma nação imoral. Longe disso. Nós estamos dizendo que muitas nações, principalmente do mundo desenvolvido, que nós chamamos de primeiro mundo, são ainda, eles carregam determinadas situações incompatíveis com esse lado moral da existência. Então, o fato de você ser intelectualizado não significa que nós sejamos maus, que são povos maus, são povos ordeiros, assim como as pessoas. Às vezes tem pessoas que são intelectualizadas, são pessoas inteligentes, não tão comprometidos com alguma coisa da moral, mas são pessoas honestas, que pagam suas contas, que trabalham, que produzem, pagam impostos e tudo mais. Agora, você imagine o dia em que nós aliarmos esse processo de todo o conhecimento que a vida nos oferece, de todas as possibilidades que os cenários da vida nos propiciam, e nós aliássemos ainda o progresso moral dos grandes iluminados da humanidade. Esse é o muro da regeneração que nós aguardamos, em que a moral conseguisse caminhar para e passo também com o intelectual. Ela ainda está alguns passos atrás, é por isso que nós sentimos essa situação toda. E daí, nessa mesma questão 780, Kardec coloca para o nosso processo de reflexão exatamente por que povos mais esclarecidos aí são mais pervertidos. E a gente percebe como isso é claro. Quantos povos esclarecidos que eles têm na relação, na tratativa com outros povos, com outras situações, nem sempre eles têm um comportamento de amor. Às vezes abandonam todos os caminhos da diplomacia pelo processo da imposição, de sanções, se estabelecem de maneira tenebrosa sobre os outros. Nós vemos todo o mundo colonizado do século XIX, em que várias situações do mundo foram colônias, foram escravizados por outras nações mais fortes. Mas tudo isso foi se acabando. Tudo isso, e nós, inclusive, quando lemos A Caminho da Luz, a gente pensa que isso é um processo natural, descoordenado. Tudo isso obedece a uma planificação espiritual. Quando nós recomendamos esse livro, a gente vai perceber que em toda a extensão deste livro nós percebemos a presença de Jesus coordenando o processo de transformação moral e intelectual da Terra. Mesmo nesses momentos que lá não sabe por que no século XIX, de repente começam a aparecer em todas as partes dos mundos civilizados e dos outros, uma tendência de se acabar, por exemplo, com a escravidão. Isso tudo faz parte de um processo de evolução moral que é coordenado pela espiritualidade, onde reencarnam espíritos em todos os segmentos de uma sociedade, no sentido de que a humanidade evolua nas suas leis para a liberdade, para que efetivamente todos os povos fossem abandonando o seu processo de escravidão. Começa na Alemanha, começa na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, e veio para o Brasil em 1850, onde realmente acabou-se, proibiu-se o tráfico de escravos, depois evolui para a questão da lei do ventre livre, da lei do sexagenário, até que finalmente ocorreu a libertação por decreto que a escravidão estaria extinta. Escravidão como processo de relação do homem com capital e trabalho. Isso é um capítulo que vale a pena a gente abranger, É muito mais abrangente, Porque isso não dá liberdade para uma pessoa de um dia para outro achar que eu estou livre, sem criar condições de sobrevivência, de inserção no cenário social destas almas que não têm, estão desarticuladas, sem instrumentalização para que possam ombrear essa situação toda nova. Daí nós vemos tanto, isso aí é coisa para sociólogo, e é um estudo muito bonito. Mas, de qualquer maneira, a gente vê, por exemplo, assim, na Segunda Guerra, determinadas situações. Assim, dentro do regime do nazismo, por exemplo, a gente via ali quantos generais de profunda inteligência e profundamente pervertidos. Pessoas esclarecidas, homens de cultura que liam grandes autores. Um certeiro deve ter lido Goethe, que é uma das expressões da cultura e da literatura alemã.
E esta gente tinha, assim, um sarcasmo, um cinismo, um desprezo para com o próximo, principalmente aqueles que eles eram inimigos, ou que imaginariamente eles achavam que eram inimigos, criaram um holocausto. O Yosef Mengele, por exemplo, as experiências dolorosas que este homem fez, e era um gênio da genética, da obstetrícia. Vejam, por exemplo, homens profundamente esclarecidos com a cabeça pervertida, no sentido de descomprometimento total com a moral. Mas tudo isso ocorre dentro de um processo. Essas pessoas precisam, depois de várias encarnações, que elas são reelaboradas, examinando seu processo de comprometimentos nossos, que precisam de muitas existências, às vezes, para que possamos compreender esse homem chegando a um processo de luz. Muitos desses espíritos que encabeçaram, que coordenaram processos monstruosos contra a humanidade, eles estão até hoje encarcerados, aprisionados em determinadas regiões da espiritualidade, porque essa gente não tem condições ainda, dado o seu comprometimento, dada, digamos assim, a situação dolorosa do comprometimento espiritual dessas situações. Mas para todos Deus tem uma questão de progresso e de oportunidade, que são exatamente a questão da consideração reencarnatória. A doutrina espírita nos traz esse esclarecimento todo, porque ela cogita do processo da evolução do homem, esta grande ciência da paligenesia que nós chamamos de reencarnação. Então nós vemos que sempre houve, o homem tem essa capacidade, digamos assim, eu até maldita, de tudo aquilo que está edificado em determinado momento, o orgulho e o egoísmo destroem tudo no momento seguinte da humanidade, e tem que haver todo um processo de reorganização da própria sociedade. Dentro de algumas considerações históricas que nós fazemos, nós voltamos novamente a caminho da luz, que é toda uma retórica de progresso moral e intelectual da humanidade, e também considerando toda essa coordenação de Jesus, que espera, com todo o seu amor, esse processo de reelaboração comportamental, de comprometimento do homem com seus lados, com seu ser espiritual. E que isso acontece de maneira muito gradativa, né? Em todas as épocas da humanidade, quando se lê o A Caminho da Luz, por exemplo, nós percebemos quanto investimento a espiritualidade fez em cima da construção e da reorganização do Império Romano, que era realmente uma iniciativa da espiritualidade no sentido de unir todos aqueles povos do Ocidente, dentro de um processo de uma república, de uma constituição de leis que harmonizasse e o homem caminhasse mais feliz. Mas a gente vê que o poder se alterna, cai na mão de pessoas boas, cai na mão de pessoas medíocres, de pessoas senis, e é por isso que nós vemos todas as barbaridades, as loucuras que ocorrem nessa caminhada do ser humano. Quando nós pensamos que às vezes a Terra vai experimentar alguns momentos de paz e tranquilidade, nós vemos que alguém se desorganiza, alguém frouxa esta engrenagem e começa a produzir situações que são problemáticas não só para ele, mas para outras nações do mundo também. Então vamos citar um caso aqui, para que a gente possa compreender. Haveria todo o processo de reorganização daquele império, quando os espíritos permitem que um grande imperador romano retornasse à Terra, reencarnado em Roma, para que pudesse promover a reunificação do ocidente do Império Romano, que era Carlos Magno. Era um homem espiritualizado, era um homem fantástico. Um homem, pelas informações que os espíritos nos deram, quase analfabeto. Este homem reinou 46 anos. Dentro de uma grandeza, de um equilíbrio, harmonizou tudo naquele lugar. Harmonizou tudo. E deixou tudo realmente arrumadinho. É um homem de uma grandeza espiritual tão grande que ele recebeu, no ano de 800, na Catedral de São Pedro, em Roma, um dos papas resolveu cingir a sua cabeça com uma coroa de ouro, dada a grandeza espiritual e o reconhecimento da organização que o senhor tinha promovido em Roma até aquele momento. Dizem as pessoas com mais sensibilidades que naquele momento a Catedral de São Pedro se encheu de um momento de paz, que eram efetivamente todas estas autoridades espirituais do bem, da democracia, da república, da ordem, da moral, que estavam presentes naquele momento
e que as pessoas mais sensíveis sentiram aquele homem grandioso, que desencarna e que, para a surpresa de todos, cai novamente Roma na mão de pessoas egoístas, de pessoas profundamente beligerantes, e tudo isso se destruiu. Vejam a sequência que ocorre. Aí você começa a analisar o processo histórico de evolução e progresso da humanidade. Onde estavam todas as conquistas administrativas atenienses que organizaram o mundo? Atenas. Aonde estavam todas as expressões majoritárias e grandiosas do direito romano? Parece que tudo isso foi pelo ralo e a humanidade mergulha 4 séculos num processo de feudalismo, após Carlos Magno, dando-nos a impressão de que a espiritualidade tinha desistido. Não. Ela permitiu que o homem voltasse nesse contato com a terra e com a natureza para que pudesse, num processo de profunda humildade, desenvolver a sua atividade de humildade, desenvolver o contato com a terra, com a natureza, para que ele pudesse efetivamente um dia ser credenciado a habitar um lugar desse melhor. Como irá acontecer exatamente com a terra, no momento que ele estiver vivenciando o processo de regeneração, em que espíritos profundamente comprometidos efetivamente não terão condições de permanecer conosco. Usando uma linguagem até meio grosseira, mas até favorável, é uma operação limpeza. Muito embora poderão ser espíritos profundamente intelectualizados e inteligentes, se forem espíritos que estiverem empanando o progresso espiritual e as luzes que a espiritualidade deseja implantar na Terra, não tenho dúvida que vão ser banidos. Quando nós analisamos as primeiras formações do planeta Terra, aquelas primeiras tribos, quem foram os espíritos que a humanidade reorganizou no sentido de que reencarnassem na Terra nesse momento? Eram todos os exilados da constelação do Cocheiro, de Capela, e que vieram os árias, o povo de Israel, as caças da Índia, os povos do Egito. São esses povos que vêm, que muito embora profundamente adiantados, eram pessoas de um comprometimento moral muito grande que estavam atrapalhando um projeto de evolução espiritual que estava destinado para essa constelação. Por isso eles vêm para a Terra, muito embora o degredo e o sofrimento, eles nos auxiliaram muito no progresso de evolução da humanidade. Se imagine começar a reencarnar espíritos mais adiantados, aquelas primeiras formações tribais da Terra, no sentido de reorganizar tudo aquilo. Então vocês vejam como é grandiosa essa noção de progresso que o Espiritismo nos traz. Nada é por acaso. Nada acontece simplesmente como fruto do acaso, né? Então o progresso é uma condição de natureza humana e ninguém pode realmente se opor. Ele vai ocorrer, independente de nós querermos ou não querermos, né? Há homens de boa fé que tentam empanar esse progresso. Homens de boa fé. Nós temos isso aos montes na história da humanidade. Pessoas que, em nome da boa fé e em nome do bem, atrapalharam o progresso da humanidade. Nós vemos o processo das cruzadas, das guerras santas. Eram homens, entre aspas, de boa fé, que queriam exatamente a tomada daquele lugar santo e queriam a imposição do cristianismo, mas de uma maneira beligerante, dolorosa, que atrapalhou demais esse processo de evolução da humanidade. Homens de boa fé. Nós vemos pessoas de boa fé que fazem horrores em nome de Jesus. Analisemos, por exemplo, esta grande mancha que existe na história da imortalidade do ser humano na Terra, que é a Inquisição. A Inquisição foi realmente uma demonstração dolorosa de homens que, em nome de Jesus, em nome da manutenção da suposta palavra de Deus e dos ensinos bíblicos, qualquer manifestação cultural, científica diferenciada, estes homens eram, de maneira brutal, conduzidos à fogueira, queimados vivos. Homens de boa fé que produziam tudo isso em nome de Jesus, como estivesse agradando realmente as divindades. Então nós vemos tudo que nós fazemos. Lá mesmo no Caminho da Luz, nós temos uma parte que até nos chamou a atenção, imaginar o quanto essas pessoas acham que às vezes, produzindo maldade para os seus semelhantes, eles estão produzindo um favor a Deus e às potestades que dirigem o nosso planeta. Então eles nos falam exatamente que na Irlanda, em determinada ocasião, foi tão grande a morte de protestantes na fogueira, foi tão grande,
que aquelas pessoas ingenuamente colhiam a gordura dos protestantes para a fabricação de velas. E essas pessoas faziam aquilo com boa fé. Aquelas velhinhas que traziam fecho de gravetos para aumentar a chama e a fogueira de um João Hus na fogueira, e de tantas outras pessoas que morreram queimadas, elas faziam isso como uma contribuição, achando que estavam fazendo isso em nome de Deus. Mas nós trazemos isso para o campo da administração do planeta, da administração pública, da administração dos países. Há muitas pessoas de boa fé que até por uma questão ideológica, às vezes atrapalham sistematicamente o progresso. Então, quando um povo não cresce pelos caminhos e pelos mecanismos do progresso moral e espiritual, pelos apelos que nos são lançados diuturna e exaustivamente pela espiritualidade, a própria espiritualidade se utiliza de outras situações para fazer o homem crescer e evoluir. É exatamente quando nós analisamos isso tudo, é que a gente começa a compreender a lógica filosófica dos flagelos coletivos, que está lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Não é o momento que nós estamos vivenciando agora. Nesse momento a gente não percebe senão o furor, a tristeza, o desalinho, o desajuste, o pânico e a tristeza. Mas é como uma grande tempestade. No momento que uma grande tempestade sai, ela promove um processo de saneamento tão grande na natureza que nós sentimos paz, que nós sentimos aliviados. Ao lado do pânico, da dor e do sofrimento, nós sentimos a terra hoje também mais saneada. Parece que mais voltada para a espiritualidade. Mais pessoas orando, né? Como diria um amigo nosso. E você, meu irmão, como é que você está? Ele disse assim, olha, meu amigo, eu estou com a mão sapecada de sabão e álcool em gel. E a boca também está queimando, está sapecada de tanto rezar. E você veja como é que são as coisas. O sofrimento e a dor levam o cidadão quase que compulsoriamente a refletir e a retroagir para a sua condição espiritual de homem imortal. Essa condição divina que nós temos. Então nós vemos, por exemplo, que quando um povo não avança, isso está lá na pergunta 783 dessa lei do progresso, né? Quando um povo não avança, não ignoremos que a espiritualidade promove ou se aproveita de algumas situações decorrentes da terra e dos nossos exageros, dos nossos abusos, para que a gente possa avançar melhor. E aí a gente começa a entender exatamente toda esta lógica dos flagelos naturais que acontece, que está lá na pergunta 737, né? A perversidade do ser humano, né? No sentido, mas tudo isso faz parte de uma marcha ascensional do ser humano. O que fica para nós assim como um conforto, que muitas pessoas não aceitam isso, é o fato de, olha, meu amigo, do átomo ao arcanjo, está lá a presença de Deus, harmonizando tudo. Do facínora ao homem de bem, existe todo um processo de reelaboração espiritual que passou milhares de encarnações. Então, este homem hoje, atrelado à perversidade, né, dá a impressão, a gente tem a impressão que a humanidade está marchando para trás. Você vê tanta loucura, tantos desmandos, tantas manifestações de materialismo, de egoísmo na humanidade, que dá a impressão que a humanidade está marchando para trás. E as pessoas se desencantam com o próprio mundo, né? Via de regra, a gente ouve pessoas emitirem determinadas afirmações, como uma amiga minha me disse, pois é, Antenor, eu tenho uma preocupação. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Diz assim, olha, meu filho, eu sou espírito, já levei muita cacetada na vida, hoje a minha preocupação é invertida. Eu estou preocupado que filhos nós vamos deixar para este mundo. Você percebe, por exemplo, a nossa ingenuidade imaginada de deixar tudo pronto. Não. A evolução do ser humano não se dá por decreto. Melhore-se o homem, nós melhoramos o mundo. Que filho que eu vou deixar? Um filho educado. Educação dá trabalho. Educação é um processo difícil. O Isami Tiba nos diz, quem ama, educa. Mas todos os grandes educadores reconhecem que a educação dá profundo trabalho. Digam as mães que estão com 3 ou 4 capetinhos dentro de casa, agora fechada 90 dias. Como a educação dá efetivamente trabalho. Mas quem ama realmente educa.
Porque nós somos responsáveis, todas as almas que Deus coloca temporariamente como nossos filhos carnais, são filhos do nosso coração, mas acima de tudo são filhos de Deus. E Ele coloca essas crianças conosco, porque todos nós reencarnamos, nem sempre no local e com as pessoas que queremos, mas com a família que realmente nós necessitamos. É por isso que tem que se preocupar com a formação moral, intelectual, mas moral dos nossos filhos. Porque o mundo vai ser melhor quando o homem for melhor. Num dia desses aí, que o pai não aguentava mais de quarentena, aquelas crianças, ele não conseguia, queria ficar na frente do computador, e o filho dele ensina, pai, eu quero brincar, pai, eu quero isso. Ah, então tudo bem. Ele abriu uma gaveta e pegou um papel muito grande que era um quebra-cabeça. E disse assim, meu filho, monte isso para o pai, monte, esse aqui é o quebra-cabeça do mundo. Eu quero que você monte para mim esse quebra-cabeça. Então monte. E ele imaginou que ficaria, meu Deus, umas 2 horas livre do filho, né? O menino foi lá, ali 10 minutos ele voltou. Olha, pai, já montei. E o homem ficou pasmo. Mas como, meu filho, você conseguiu com tanta rapidez montar? Não, pai. É que eu percebi que no verso, na caixa, no verso desse quebra-cabeça tinha a figura de um homem. Então foi fácil. Eu só montei o homem e acabei montando o mundo. Então vocês vejam, reforme-se o homem. Crie-se pessoas de bem. Preocupe-se com a educação, com os exemplos. Não negligencie, mesmo que sofram. Porque amanhã nós não encontraremos essas almas redimidas que nos abraçarão na espiritualidade num processo de profunda gratidão, pelo fato, às vezes, de nós sermos duros, mas encaminhá-los no processo de compreensão. Então, tudo produz na nossa vida processos, até isso que aparentemente nós imaginamos que é um retrocesso, é exatamente uma demonstração inequívoca de que tudo produz. A análise do progresso é uma coisa inequívoca. Quando a gente começa a analisar o que ocorreu na humanidade nesses tempos todos, a gente se assusta, né? A gente vê que a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. E isso não se dá através de uma pinturazinha com pincel. Isso se dá por um processo abençoado chamado reencarnação. Os homens medíocres renascem, crescem e aprendem. Os homens simples, eles se tornam homens iluminados. Então a reencarnação é que produz este grande efeito do progresso. Analisando o progresso científico da humanidade, né? Do passo do boi aos veículos motorizados e às grandes Mercedes e BMWs, existem milhões de anos. Antigamente as pessoas faziam assim, tudo no passinho do boi, aquela coisa toda, né? Que já era uma grande conquista do espiritismo, diz assim, ó, o sofrimento é grande. Domestique o boi que ele te ajuda. Descubra a roda que você vai ver, a grande maravilha que você vai ver. Como vai funcionar este mundo. E até hoje nós ficamos maravilhados com a tal da roda. Olha os ventiladores. É uma roda aqui, uma roda lá dentro, uma engrenagem, um rolamento. Tudo é roda que funciona e ajuda nesse processo. Então vocês vejam como é que são. Nas grandes coisas que a gente vê na humanidade, tudo começa nos passinhos iniciais e chega a situação dos veículos. No mundo, meu Deus do céu, das aeronaves, você embarca no Boeing 757, lá em Londres, janta lá às 7 horas da noite, e vem tomar café no Brasil, com 12, 13 ou 15 horas você está fazendo esse percurso. Imaginaram no tempo das grandes navegações? Quantos meses duraria para chegar de Londres até no Brasil? A navegação, os trens, nós que tivemos a oportunidade, recentemente nós estivemos na Itália, e vimos a velocidade daqueles trem bala, aquelas coisas todas, é uma coisa assustadora. A velocidade com que o homem resolve os seus problemas no encurtamento das distâncias. Só não resolve no encurtamento da distância da sua evolução moral, porque nós somos preguiçosos. Não queremos o trem do progresso, que é comodismo. Depois vem espinhos, vem uma dorzinha, vem uma provinha, para a gente se mexer. E é só com a dor que a gente se mexe. Uma velha história, uma vez no mercado árabe, estava um cidadão vendendo na sua tenda, e tinha um tablado, e que tinha um cachorro chorando exaustivamente, reclamando, gritando. E chegou um cidadão e perguntou para ele, meu amigo, por que esse cachorro chora tanto? E aquele mercador árabe disse assim, é porque na tábua, no tablado que ele está deitado, tem um prego. Daí
O homem pensou, mas por que ele não sai dali? E o árabe disse assim mesmo, porque com certeza não está doendo muito, porque a hora que doer e apertar, ele sai fora realmente. E assim somos todos nós. A hora que a gente aperta, que dói, que o prego chega na carne, nós vamos entender a necessidade, né? A própria navegação é a demonstração maior de todo esse trabalho da espiritualidade, no sentido de reorganizar o mundo. Foi ali exatamente na Península Ibérica que reencarnaram todos os grandes navegadores da Fenícia, grandes navegadores que trouxeram ideias, conhecimentos já anteriores, que fizeram que essa gente conseguisse singrar os mares através de grandes barcos, a vela inicialmente, chegando-se a outros continentes, né? Então, no mundo das telecomunicações, meu Deus, hoje é inimaginável você imaginar, digamos assim, esse passo que ocorreu do rádio, do telégrafo, da televisão, do rádio, da TV, do computador e desses aparelhos menores que nós temos hoje, um grande celular nas nossas mãos, nós temos um mundo, através desse mundo digital e da internet, meu Deus. Na agricultura, quando nós temos aquelas obras do Ciro Flammarion Cardoso, que nos fala exatamente a respeito do Oriente Próximo, das primeiras agriculturas que se faziam daquelas povoações, às margens do Tigre, do Eufrates, os arados de pau, os machados de pedra, tudo isso foi substituído no decorrer do tempo por arados de ferro. O homem aprendeu a fundição, o homem descobriu o ferro. Tudo isso aconteceu. E hoje, voltando-se àquele tempo, estabelecendo esse progresso percorrido, nós vemos hoje o cidadão sobe em cima de uma colhedeira, de um trator, programa num computador, ele faz tudo sozinho. Então, em todos os sentidos, na agricultura, na medicina nem se fala. Medicamentos, vacina no campo da anestesiologia, das imagens que favorecem os diagnósticos, o mundo digital, os arquivos que nós temos hoje. Vocês já imaginaram no campo da medicina quanto sofrimento ocorreu? Às vezes tem que amputar a perna de uma pessoa sem ter um processo de anestesia, até que muito tempo depois se descobriu o cloroforme, depois foi avançando, até que apareceram os famosos halogenados, que foram recebendo o auxílio de outros gases que potencializam a sua ação, promovendo o processo de anestesiologia mais adiantado, através do protóxido de azoto, né? Então nós vemos, o mundo digital, é inimaginável saber que hoje ninguém mais quer lixo dentro dos escritórios. Arquivos, aqueles arquivos de aço bonito, aquelas caveiras estão sumindo. Hoje você digitaliza tudo e você guarda dentro da memória do seu computador. Faz um backup temporário para você não perder, está tudo lá, não se ocupa mais espaço. Mesmo no campo da moral, a gente vê os avanços que ocorreram dentro da humanidade, costumes pagãos de sacrifício de animais, de pessoas, de você colocar a pessoa na boca daqueles deuses do fogo para aplacar a ira daqueles deuses, isso não existe mais. As arenas que eram círculos de diversão, de sofrimento, de terror, de matar pessoas devoradas pelo sofrimento, pelos leões, não existe mais. Os gladiadores não existem mais. Os duelos que ocorreram, inclusive muito recentemente, já fazem parte do passado, em que as pessoas discutiam e resolviam as suas diferenças morais ou financeiras com o seu inimigo, duelando com um espadachim, com um revólver. E todos os países, em graus maiores ou menores, tiveram duelos, que tinham juízes, tinham mediadores, tinham regras, tinham tudo isso, era uma coisa prevista na Constituição desses países. Não existem mais. Nem o Brasil escapou dessa questão. Nem o Brasil escapou. Exatamente nós sabemos porque, pelo avançar do tempo, se a gente fosse contar aqui várias histórias, mas vamos pensar duas ou três assim, que são mais conhecidos do pessoal. Olavo Bilac, que é um grande poeta parnasiano, que graças a Deus, depois de um tempão na espiritualidade, ele volta com a sua poesia parnasiana, através da psicografia do Chico, no Parnaso de Além Túmulo. Ele teve problemas sérios com o Raul Pompeia, que era jornalista, que estabelecia um monte de críticas, e eles marcaram exatamente um duelo numa das praias do Rio de Janeiro, com o espadachim, e que não aconteceu porque as pessoas interferiram, mas ele entrava no duelo para resolver. Temos a figura, por exemplo, mais conhecida de Euclides da Cunha, com Dilermano de Assis, e por uma questão passional, eles duelaram, um matou outro. Outras questões lá das questões do Rio de Janeiro, que aconteceram muito, o Brasil também passou por isso.
Os duelos foram suprimidos no Uruguai somente em 1992 e muito recentemente na Argentina. Era previsto na Constituição, até bem pouco tempo, as pessoas faziam isso tudo. Então nós vemos como o homem vai avançando, né? O avanço que ocorre na legislação, na Constituição dos países, o avanço que ocorre nas conquistas sociais, trabalhistas, harmonizando a relação trabalho-capital, o avanço que existe nas instituições de caridade, que hoje nós não só dão o pão e a sopa, mas dão também um projeto, um processo de reorientação no sentido de inserção social, o avanço no sentido do trabalho de clubes de serviço, o avanço nas liberdades religiosas. Então nós vemos que o mundo, mesmo com todas as dores, nós vemos que o mundo está realmente avançando. Então a gente está falando isso para que não fique essa situação de um espírito acima de tudo e de todos tem que ter um discurso de esperança. Um discurso de esperança, porque nós que somos reencarnacionistas sabemos que todas essas conquistas que nós relatamos no campo da ciência, do conforto e também no campo da moral, por que isso ocorreu? Ocorre porque a espiritualidade permite que reencarne num meio rude como o nosso, espíritos que já viveram na Terra, foram para outros, voltam para a Terra, espíritos iluminados que nos auxiliam na resolução dos nossos problemas, almas iluminadas que auxiliam os espíritos no seu processo de adiantamento. Kardec nos diz, em todas as épocas da humanidade, renascem espíritos com essa missão. Povos degenerados, nós já falamos exatamente a respeito, inclusive quando citamos a questão de grandes impérios, né, que causam uma dor profunda na gente quando a gente analisa a história grandiosa do Império Romano, né? Mas que quando eles fecham todos os canais para o recebimento da luz, para esse avanço moral e espiritual, atingem tantas coisas fantásticas no campo da intelectualidade e vão se acabando, vão se desmoronando, né? Vão se desorganizando a ponto de se acabarem. E isso não fica somente atrelado às condições do Império Romano. Nós dizemos a todos hoje aqui presentes, né? Encarnados e desencarnados, né? Que também as nações de hoje, quando eles querem atrapalhar efetivamente colocando sombras diante da luz, quando eles querem colocar o egoísmo acima da caridade, essas nações têm uma tendência muito forte a se desmantelarem. Então isso tudo acontece dentro de um processo de coordenação. Eles se aniquilam dia a dia, corporalmente, inclusive. Nós não vemos lá no Oriente as pessoas se matando, se arrebentando. Aquelas nações que, no processo de unificação, através de Maomé, que todo o povo árabe, através do islamismo, ficaram tantas sequelas nessa situação toda que eles se arrebentam hoje, eles se matam e não chegam a uma conclusão, às vezes territorial, questão ideológica e tudo mais. Então, qual é o futuro? O futuro é que todos, indistintamente, povos redimidos ou degenerados, todos indistintamente atingirão a luz através de um processo de outras existências, né? De outras existências. Voltando lá no começo, quando os espíritos dizem para Kardec, então esses povos civilizados de hoje, na realidade já foram selvagens e antropófagos, e eles dizem para Kardec, tu também já foi, e várias vezes. Então vocês vejam que há toda essa caminhada que cria em nossos corações um processo de esperança, né? Os povos e as individualidades são feitas para caminhar na direção da luz, né? Começa num processo de infância, para o processo de madureza, de decrepitude, e vamos avançando, né? Povos deste século profundamente avançados, né? Já foram materialistas, profundamente detratores em outras encarnações, em outros momentos, né? Então nós temos assim essa esperança de que a grande missão realmente da doutrina espírita é fazer com que brilhe realmente a mensagem de Jesus na face da Terra. Nós voltamos agora para encerrar a nossa conversa, nós já até extrapolamos, né? Exatamente a pergunta 785 desse capítulo que nós abordamos. Com muita propriedade, os espíritos respondem a Allan Kardec. Qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade?
E os espíritos respondem quase que monossilabicamente: orgulho e o egoísmo. Não tanto para o progresso intelectual, que esse se faz independente das circunstâncias, mas para o progresso moral da humanidade, né? Para que os povos civilizados todos atinjam, né? Sendo os povos mais civilizados, o primeiro atingiu níveis incríveis, né? O segundo passo, que é o progresso moral, ainda está caminhando um pouquinho para trás, né? Ele está lutando para ver se consegue ombrear a situação. Então, qual é a grande missão da nossa doutrina espírita? Eu sempre digo para as pessoas nas minhas palestras, nem os espíritas parece que conseguem assimilar a dimensão espiritual de uma alma como Jesus. Nem os cristãos conseguiram admitir ainda ou assimilar a dimensão espiritual da alma de Jesus de Nazaré. As igrejas não conseguem. E quando você lê um livro como O Caminho da Luz, ele descreve o progresso da Terra há milhões e milhões de anos. Esse Espírito já estava coordenando todo esse processo de implantação do nosso planeta, e que depois resolve reencarnar, sendo vitimado pela maldade dos homens para trazer o seu Evangelho Redentor. Nós não conseguimos entender. Qualquer psicólogo, terapeuta, psicanalista que pegasse um trecho de Jesus no seu ensinamento, ele consegue colocar todo o ensinamento de Jesus dentro de um processo de atualidade profundamente incrível, que Jesus conhecia todas as mazelas da alma humana. Então, qual é a grande missão da doutrina espírita? Espíritas, a gente precisa acordar. Quando falamos desta ausência, desta ótica, desta dificuldade de compreensão, nós transportamos também isso para o Espiritismo e para Allan Kardec. Será que todos os espíritas conseguem entender a dimensão da grandeza desta obra chamada Espiritismo? Será que conseguimos entender a grandeza de um espírito como Allan Kardec? Será que conseguimos entender a dimensão desta alma escolhida por Jesus, para que pudesse coordenar todo este processo de explicação, coordenação, decodificação de todos os trechos do Novo Testamento, trazendo a luz do seu Evangelho, a luz do Evangelho Redentor de Jesus, todo ele construído na metodologia do amor. Então é preciso que a gente entenda que a grande missão do Espiritismo é exatamente a destruição do materialismo. Quando os homens tiverem essa noção mais exata de que nós somos almas imortais e que o nosso investimento principal deve ser o investimento do Espírito, porque são patrimônios que a traça não rói, que a ferrugem não consome, que são explicações de Jesus, para que a gente possa se apresentar em outras dimensões no dia da espiritualidade, mais tranquilos, felizes, quem sabe levando um legado que nos permita paz em outras dimensões. Maria Teresa de Calcutá nos dizia com grande expressão, né, que quando lhe cobravam do excesso que ela tinha de cuidado com pessoas doentes, às vezes ela deitava no seu leito, numa noite fria, ela imaginava que alguém embaixo de uma ponte ou embaixo de algum local pudesse estar sem um cobertor, e que ela levantava, pegava o seu motorista e ia lá tentar socorrer. E alguém, em uma ocasião, lhe ademoestou e disse: mas irmã, a senhora com essa idade, com esse perigo, uma noite fria, a senhora é fraquinha, pode pegar uma pneumonia, a senhora já faz tanto, precisa sair de noite atrás dessa situação. E ela dizia, como um espírito que tinha uma compreensão grandiosa dessa dimensão do cristianismo, da caridade, ela dizia: meu irmão, eu tenho muito medo de um dia me apresentar para Jesus de mãos vazias. Então esse é o grande problema nosso, de nos apresentarmos na espiritualidade como verdadeiros mendigos espirituais, sem ter solidificado um processo de compreensão que nos permite evolução moral e espiritual. Não tenham dúvida, os Espíritos nos falam isso exaustivamente. Todo o nosso desejo de transformação moral, de reforma íntima, de avanço, de participação, de evolução, nos facilita muito a nossa existência, já nesta como na reelaboração de novos retornos nossos reencarnados no planeta Terra. A grande missão do Espiritismo é a destruição do materialismo, nos explicando quem somos, para onde vamos, de onde viemos,
Qual é a finalidade da existência? É muito mais espiritual do que material. Na dinâmica da reencarnação, a gente entende efetivamente todo esse processo, né? Nós somos todos seres imortais. Todos. Velhos rebotalhos desta caminhada, desde a condição do estado natural até a condição, às vezes, de um espírito iluminado. O maior compromisso que nós temos com a nossa existência é o compromisso com o amor e a caridade. Veja que o Evangelho de Jesus nos fala fartamente a respeito do amor e da caridade. Não dá para entrar aqui em alguns minutos no detalhe de amor e caridade, que dá para fazer aí um seminário. Mas procure compreender, no nível, no patamar que Jesus coloca a questão do amor e da caridade, que nós resolvemos os problemas da humanidade. A Terra é uma grande escola e tudo na Terra é transitório. Beleza, fealdade, pobreza, riqueza, cor da pele, tudo são questões transitórias. E que nós estamos atrelados para que nós possamos realmente adotar esse processo de paciência, de resignação, de fé, para concluirmos com grandeza a nossa existência e a nossa reencarnação. Muita paz a todos. Um beijo grande no coração de todos os nossos irmãos.